Fala moçada, tudo bom com vocês? Bom, dando continuidade aqui à nossa discussão no nosso mini curso de eletromagnetismo, né? Hoje eu vou apresentar para vocês a relação que existe entre a lei de Gauss e a lei de Coulomb. Parece uma coisa meio abstrata, né? A gente enxergar que a divergência do campo elétrico que é dada pela razão entre a densidade volumétrica de cargas e a permissividade elétrica do vácuo, isso aqui está contido aqui dentro, né, na lei do inverso do quadrado da distância, e que isso aqui está completamente contido aqui dentro. Mas eu vou demonstrar aqui para vocês que isso aqui é um caminho de mão dupla, tá? É uma via de mão dupla. Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer para tentar interpretar isso é enxergar a seguinte coisa aqui, ó. Bom, se eu pegasse de repente na lei de Coulomb, por hipótese, certo? E fatorasse de repente essa carga Q1 aqui, colocasse ela em evidência, módulo de Q1 em evidência, o que me sobraria? Me sobraria então 1 sobre 4π epsilon 0, correto? Que multiplica o quê? O módulo de Q2, tá certo? Dividido por quem? Pelo R ao quadrado. Ora bolas! Vocês conseguem enxergar uma coisa bem aqui, dentro desse parêntese? Isso aqui nada mais é do que o campo elétrico gerado por uma carga pontual ou pontiforme que a gente aprende lá no ensino médio. Então, força é igual à carga, ao módulo da carga, vezes o módulo do campo, né? Então, eu estou enxergando aqui que o campo elétrico produz força. Força do tipo força elétrica, né? E como é que eu faria isso então? Qual a ideia de que ideia eu poderia partir? Eu poderia então pegar uma carga pontiforme, né? Ou uma carga pontual, como a gente chama, uma carga, sei lá, que eu vou chamar de Q, tá certo? E colocaria essa carga dentro de uma esfera, certo? Colocaria essa carga dentro de uma esfera. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, digamos que essa esfera tem uma superfície esférica que define ela, e essa superfície esférica ela tem um raio que vale R, certo? Bom, se o raio vale R, essa carga, por exemplo, sendo uma carga positiva, ela é uma fonte de campo, né? Então as linhas de campo saem dessa carga, ela é uma fonte, portanto divergem. Se ela fosse uma carga negativa, ela seria um sumidouro de linhas de campo, ou seja, as cargas convergiriam para ela. Então, o campo elétrico, nesse caso, ele é um campo elétrico radial, tá certo? A essa superfície esférica que define essa carga, que encerra essa carga, né? Então eu tenho um campo elétrico E bem aqui, eu tenho um campo elétrico E bem aqui. O campo elétrico, ele é o quê? Ele é radial, né? Isso é ser radial, ele está na direção do raio. Tenho um campo elétrico bem aqui, né? Não é assim que funciona? Então, além disso, né, o meu elemento local de área, aquele meu ds, que a gente já discutiu bem aqui, o meu ds, ele também vai ter direção, o quê? Vai ter direção paralela sempre a esse campo elétrico, porque lembra, o meu ds, que é esse meu elemento diferencial de área, o módulo dele vale ds, e a direção e o sentido dele apontam sempre para onde? Para fora desse elemento local de área, né? Então sempre eu vou ter aqui direções, tá certo? Se eu pegar um elemento ds bem aqui, direções paralelas entre campo elétrico, aqui ó lá, e quem? E o meu ds, né? Então, se eu quiser calcular de repente, por exemplo, o fluxo deste campo elétrico, como é que a gente aprendeu? Ele não é a integral dupla de linha fechada, né, de superfície fechada, na verdade, tá certo? Do produto escalar entre o E e o ds, não é assim que a gente aprende? É assim que a gente aprende, né? Como eu mostrei nos últimos vídeos. Ora bolas, o campo elétrico é o campo elétrico, né? Ele vai ter sempre direção radial. E essa área aqui, quando eu passar o somatório? Vocês vão de convir comigo que se eu somar todos esses ds aqui, não vai dar a área da superfície esférica que determina esse volume?
E quanto é a área de uma superfície esférica, que a gente aprende lá no ensino médio? Não é 4π vezes r ao quadrado? Se fosse o volume seria 4/3 de πr ao cubo, mas é a área. Então é 4πr quadrado. Então vamos colocar aqui E vezes 4πr quadrado. Legal, muito bom. Só que pela lei de Gauss, eu não falei anteriormente que o fluxo de um campo elétrico, ele é o quê? Ele é proporcional à carga interna encerrada, né? Dentro desse volume aqui? Não é? Se é proporcional, então o valor desse fluxo, ele nada mais é do que o meu Q, né? O meu Q interno, dividido pelo meu ε0. Então, eu posso igualar essas quantidades aqui e dizer então que o fluxo ele é o meu Q dividido pelo ε0, que é igual a quem? A meu E vezes 4πr ao quadrado. Olha o que vai acontecer aqui. Daqui eu tiro, portanto, né, que meu campo elétrico em módulo, ele vale o quê? Se eu passar esse 4πr quadrado para o outro lado, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar 1 sobre 4π, que multiplica o ε0, vezes o Q, né, que é o módulo da carga, por r ao quadrado. Olha aí. Ou seja, da lei de Gauss, eu consegui inferir a lei do inverso do quadrado da distância, a força. Então, a gente vê então que realmente a lei de Coulomb está contida dentro da lei de Gauss, assim como a lei de Gauss ela está contida dentro da lei de Coulomb. E posso dizer mais ainda, eu posso inferir outras coisas aqui também. Essa superfície aqui, por exemplo, é uma superfície esférica. Se eu tivesse uma superfície que fosse uma superfície mais ou menos assim, um negócio meio estranho, assim, ó. E aí, qual seria o meu valor de campo elétrico? Será que eu conseguiria determinar? Sim, a lei de Gauss diz que sim. Essa integral, ela ficaria muito difícil de ser calculada. Por quê? Porque o elemento local de área, o ds, ele seria diferente em cada ponto aqui dessa superfície, né? E o vetor campo elétrico também não teria a mesma direção e mesmo sentido e mesma intensidade. Então, acabaria que esse produto à escala ds ficaria bastante complexo, assim como fazer essa integral também. Mas eu sei o resultado, porque a lei de Gauss já me diz isso. Ou seja, pelo fato de a carga Q estar sendo encerrada por esse volume, tá certo? Que é determinado por essa superfície estranha que eu acabei de fazer aqui, eu posso inferir que o resultado desse campo elétrico também seria o mesmo. Seria o meu Q, tá certo? O meu fluxo, na verdade, seria o mesmo. O fluxo que passa aqui nessa superfície esférica é o mesmo fluxo que vai passar nessa superfície estranha, que é Q por ε0, tá certo? Então, a gente pode inferir a mesma coisa, a mesma realidade, tá bom? Um abraço e até a próxima.